Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira noite da Maratona do Alto Perdão. A terceira noite que eu estou aqui para partilhar com você o que eu tenho estudado e praticado sobre esse tema, sobre como perdoar a si mesmo, sobre como você pode fazer para se perdoar e para perdoar também, é claro, estendendo esse perdão às pessoas ao seu redor. Comece a mandar essa live, mande aí, clica no aviãozinho e mande para todas as pessoas que você acredita que precisam ter esse conhecimento, que precisam refletir sobre esse assunto, que precisam conversar um pouquinho sobre este assunto. Vamos entrando, vamos chamando as pessoas para poder partilhar e participar, porque hoje é o nosso último dia. Hoje é o último dia da Maratona do Alto Perdão. Nós começamos aqui na quarta-feira falando sobre as 3 frases, que inclusive eu vou comentar novamente sobre elas hoje, que são as frases que eu tenho utilizado, que eu recomendo que você utilize para poder trabalhar o alto perdão, que são eu me arrependo, eu me perdoo e por fim eu escolho, e aí você define qual é a escolha que você faz, qual é a escolha que você vai fazer. Ontem, quinta-feira, nós trabalhamos o Ho'oponopono, aquelas frases que você vai repetindo para poder colocar na sua mente, na sua cabeça, a consciência do perdão. A consciência da necessidade, da possibilidade de se perdoar, de perdoar a si mesmo e de conseguir gerar dentro de você também o auto-amor, ou amor próprio, autoestima, chame como você preferir, e também o sentido de gratidão, o agradecer por esse perdão que você está recebendo, por esse perdão que você conquistou para a sua vida. Então, mande agora, pegue, clique no aviãozinho e mande isso aqui, mande essa live para todas as pessoas que você conseguir pensar agora que precisam assistir isso. Um abraço aí para Keila e para o Cândido assistindo lá dos Estados Unidos. Um abraço também para Beatriz, que está aí com você com certeza. Não deve estar assistindo, mas está aí na mesma casa. Um abraço aí para o Júnior. Vamos lá. Vamos começar então a falar do nosso tema de hoje. Eu quero começar lembrando das 3 frases que eu coloquei lá no primeiro dia. A primeira frase é eu me arrependo, que é para você dizer para si mesmo e deixar claro que você se arrepende e do que você se arrepende. De que elemento, de que coisa, de que situação você se arrepende. A segunda frase era eu me perdoo, para você começar a liberar, dar a si mesmo o perdão que você deseja, o perdão que você precisa. E a terceira e última frase era eu escolho, e é nessa frase que a gente vai focar hoje. O foco dessa última live é em cima do eu escolho, porque como eu falei, boa noite Kênia, obrigado por estar acompanhando aí todos os dias. Como eu falei para vocês, não adianta apenas se arrepender, é preciso ter alguma mudança. É preciso ter algum tipo de mudança na sua mente, algum tipo de mudança na sua prática, na sua vida, porque senão não vai ter valido a pena. Não adianta simplesmente arrepender e não mudar nada. A gente fala, por exemplo, quando eu estava no seminário, a gente falava para as pessoas sobre o arrependimento que ele tinha que vir com uma proposta de mudança de vida. E a mesma coisa eu coloco para você diante daquelas 3 frases. Eu me arrependo, eu me perdoo, mas termina com a frase eu escolho. E é aqui que você começa a proposta de mudança. A proposta de mudança de vida. Fazer alguma coisa que leve você a um comportamento diferente e que transforme a sua vida diante disso que você decidiu mudar. Um abraço aí para o Gabriel também, para a Letícia, que entrou. Um abraço para vocês. Agora é a hora da escolha. Escolher fazer alguma coisa que sirva de reparo para aquilo que você se arrepende ou que seja uma mudança do seu caminho. Só que é a hora que muita gente esbarra numa coisa que você talvez já tenha falado ou que já tenha ouvido alguém falar, na verdade provavelmente já ouviu muitas pessoas falarem isso, que é eu tenho muita dificuldade de perdoar. Eu não consigo perdoar, eu guardo rancor, eu me sinto mal, eu não consigo liberar aquilo. Boa noite, Cláudia, um abraço para você, obrigado por estar acompanhando mais uma noite aqui. Muitas pessoas têm esses bloqueios emocionais. Tem gente que fala com a boca cheia, eu tenho dificuldade de perdoar. Tem gente que fala isso como se fosse até como se fosse um marco na vida delas, ou uma glória.
A Keila dizendo aqui que a Keila e o Cândido estão acompanhando, a Beatriz e o Roberto estão trabalhando, e ontem a Beatriz acompanhou. Que legal, Keila, fico muito feliz. É bom que a internet leva a nossa fala, leva a nossa imagem para o mundo inteiro instantaneamente. Isso é muito legal, fico feliz de estar aí com vocês nesse momento. Quando a pessoa diz que não consegue perdoar, que não dá conta, que tem alguma dificuldade, quer dizer que existe algum bloqueio ali. Que tem algum bloqueio interno. E esse bloqueio normalmente é uma emoção. Que bloqueio é esse? Pode ser medo, tristeza, raiva, culpa, vergonha. Pode ser qualquer tipo de sentimento negativo. Algumas pessoas vão dizer assim, eu pergunto para a pessoa, você precisa guardar esse rancor? A pessoa às vezes fala para mim, eu acho que preciso. E eu pergunto, por quê? Por que você precisa guardar esse rancor? E muitas vezes a pessoa me diz o seguinte, é para aquela pessoa não fazer isso de novo comigo. É para aquela pessoa olhar para mim, ver que eu estou chateado e não repetir a mesma coisa comigo. E na verdade, ficar de cara feia não vai resolver. O que pode resolver essa situação é você trazer alguma mudança para o seu comportamento. Alguma mudança para a sua atitude. Isso sim pode resolver essa situação ou pode pelo menos ajudar você a reengrenar um novo caminho, a se organizar num novo caminho que ajude você a lidar com isso. Então, a primeira coisa que eu pergunto para você, se você acredita que tem dificuldade com o auto-perdão, você sente que tem algum sentimento bloqueando você? Se você sente que tem algum sentimento que está bloqueando essa capacidade de se perdoar, a primeira pergunta que você vai fazer é, anota aí, pega o material de anotação, lembre-se sempre, papelzinho e caneta do lado. Eu vou dar até 10 segundos aí para você pegar o papel e a caneta, ou o computador, ou um outro celular para você anotar. Pronto, anote a pergunta. Qual bloqueio é esse? Que bloqueio é esse que está travando você e que está impedindo? Aí, preste atenção na resposta, nas respostas aceitáveis. Respostas aceitáveis são medo, tristeza, raiva, culpa. Se você falar assim, proteção não é uma resposta aceitável. Quem está querendo proteção significa que está o quê? Com medo. Então, qual a resposta aceitável nessa situação? Medo. Então, qual é o bloqueio que está impedindo você de se perdoar ou de perdoar o outro? Medo. Medo de passar por aquela situação de novo. Vamos pensar. Vamos pensar que a situação seja justamente essa. Passou por algo que machucou muito, não está conseguindo perdoar, porque tem medo de passar por aquela situação de novo. O medo não vai impedir você de passar por aquela situação. Aliás, diz a lei da atração que o medo atrai. Se você estiver com medo de alguma coisa, você tende a atrair aquela coisa para o seu lado. Então, o medo não é aceitável, não é algo que vai ajudar você nessa situação. O que vai ajudar você é alguma mudança de comportamento. Por isso você vai olhar para o bloqueio e vai perguntar, que bloqueio é esse? E vai dar um nome para ele, para você saber exatamente com o que você está lidando. E lembrando, gente, que medo é sempre o seguinte, medo de alguma coisa ou de alguém. Então, se você disser que é medo, diga, estou com medo de quê? Tente entender, procure entender aquela situação. Depois, você vai fazer a segunda pergunta. Pega aí a caneta, o papel e anote a segunda pergunta. Eu preciso dele? Vamos supor que você percebeu que o bloqueio é medo. Pergunte-se, eu preciso desse medo? Se a resposta for sim, você pergunta, por quê? E vai fazendo uma sequência de porquês igual criança, sabe? Por que eu preciso desse medo? Ah, porque eu não quero que a pessoa reaja assim comigo novamente. E por que eu não quero que a pessoa reaja assim comigo novamente? Ah, porque doeu muito, então eu não quero de novo. E por que eu não quero de novo? Porque isso foi muito doloroso e eu não quero passar por isso mais nenhuma vez. Vai perguntando até você entender o máximo desse medo, para você chegar à seguinte conclusão. Só ficar com medo não vai resolver. O que vai resolver é você implantar alguma mudança no seu comportamento e nós vamos chegar lá daqui a pouco. Primeiro nós estamos passando pela pergunta, que bloqueio é esse? Você já anotou, né? Depois vem a segunda pergunta, você precisa dele?
Você precisa desse medo, você precisa dessa tristeza, dessa raiva. Depois vem a terceira pergunta, que é a chavinha mágica dessa situação. A terceira pergunta: como ele se parece? Rafael, como assim? Bom, vamos supor que você disse que é um medo. Responda, como é que esse medo se parece? Parece um peso nos seus ombros? Parece uma espada enfiada no seu coração? Parece um monstro correndo atrás de você? Dê uma aparência para esse sentimento, porque não é fácil mexer com o sentimento, ele é abstrato, você não pega nele, você não toca, mas quando você dá uma aparência para ele, fica mais fácil. Vamos supor que você fala o seguinte: o sentimento é medo, eu não preciso desse medo, e esse medo parece uma bola vermelha em cima de mim. Agora você vai começar a brincar com essa bola vermelha, vai mexer com ela, porque falar para você, diminua o medo, o seu cérebro vai falar, como assim? Como é que eu vou diminuir o medo? Não tem como diminuir medo. Agora, se eu falar para você, diminua o tamanho dessa bola vermelha na sua imaginação, aí ele consegue. Só que o que consegue? O que acontece depois, perdão? O que acontece depois é que quando você faz essa imaginação, e você brinca de diminuir essa bola vermelha, o medo também diminui. Então, por isso vem as 3 perguntas. Eu vi que várias pessoas entraram agora. Olha as 3 perguntas que eu estou dizendo para você fazer quando você perceber que existe algum bloqueio impedindo você de se perdoar. Primeira pergunta que você vai fazer se perceber que existe um bloqueio é: que bloqueio é esse? E a resposta sempre vai ser um sentimento. Medo, tristeza, raiva, culpa, vergonha, sempre vai ser algum sentimento. A segunda pergunta é: eu preciso dele? Eu preciso desse medo? Eu preciso dessa tristeza? Eu preciso dessa raiva? E a terceira pergunta é: como ele se parece? E nesse momento você vai usar a sua imaginação. Você vai usar a sua capacidade de imaginação para brincar de faz de conta. Você vai começar a brincar comigo de faz de conta, para você poder colocar ele de uma forma que você consiga manipular, que você consiga mexer com ele. Vamos supor, você falou assim: o meu medo é uma espada no meu coração. O que você vai fazer? Você vai imaginar que você está tirando essa espada do seu coração, usando toda a sua capacidade de imaginação. Mas, Rafael, isso serve para quê? Isso serve para você dizer para o seu cérebro que não precisa daquele sentimento. Isso serve para reduzir a intensidade daquilo. Eu vou contar para vocês uma história. Fui atender uma pessoa nessa semana e ela me contou que a situação parecia que ela estava sendo chicoteada e ficava em carne viva. Foi o que ela me falou. Eu sabia que ela era muito religiosa, então eu pedi para ela fechar os olhos e imaginar que descia do céu uma bênção. E essa bênção envolvia o corpo dela e curava todas as feridas do corpo dela. Curava toda a ferida, fortalecia a pele dela, renovava toda a pele dela. Isso tudo para quê? Para reduzir essa sensação de dor que ela estava carregando. Para reduzir essa sensação de fraqueza, de medo, de tristeza. Eu não sei, não lembro quais eram os sentimentos e nem vou expor tudo aqui porque é uma cliente, mas eu falei para ela imaginar. Então ela imaginou essa luz passando pelo corpo dela e curando tudo. Gente, a imaginação é muito poderosa. Ela é muito poderosa nessas horas. Então eu recomendo que, se você encontrar algum bloqueio que esteja impedindo você de oferecer esse perdão a si mesmo, que esteja impedindo você de dar esse perdão, pergunte-se qual é esse bloqueio, pergunte a si mesmo se você precisa dele ou não, e por fim pergunte como é que ele se parece e corrija essa aparência. Uma vez que você corrigiu essa aparência, talvez você precise repetir esse processo várias vezes, porque o cérebro é igualzinho criança birrenta. O nosso cérebro é igualzinho criança birrenta. Então talvez fazer uma vez ajude, mas talvez precise fazer várias vezes. Quantas? 3, 5, 10? Varia de pessoa para pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, está numa crise de ansiedade, ela pode fazer isso que eu ensinei? Pode, só que a crise é algo tão intenso que provavelmente não vai ter um grande efeito. Agora,
na ansiedade pequena, ela deve fazer isso aqui. Até porque, uma vez que o seu cérebro conseguir tirar bloqueios pequenos, ele vai começar a acreditar na técnica. Na hora que ele acreditar na técnica, ele pode passar para os bloqueios médios. E na hora que ele acreditar mais ainda na técnica, você pode passar para os bloqueios grandes. E se livrar desses bloqueios, para conseguir finalmente acessar o auto-perdão. A capacidade de perdoar a si mesmo, a capacidade de se libertar daquilo que incomodava você. E por que eu comecei falando de bloqueios, apesar do tema de hoje ser a frase eu escolho? Porque como é que você vai fazer uma escolha se você tem bloqueio? Se você está cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de rancor, é muito complicado fazer uma escolha e manter essa escolha se você está com tudo isso pesando sobre você. Então você usa esse exercício para remover os bloqueios, remover essas emoções que estão bloqueando você e em seguida parte para o eu escolho. E o que é o eu escolho? Se você não assistiu o primeiro dia da maratona, está aqui no feed, no Instagram, está lá no meu YouTube, Rafael PNL. Você pode assistir o primeiro dia, o segundo dia, para entender direitinho o que eu estou dizendo agora. Se não assistiu, você vai entender porque eu vou explicar. Mas se quiser entender melhor ainda, você pode voltar lá e assistir o primeiro dia para você entender mais ainda aquilo que eu estou dizendo. Agora, é a hora de você fazer uma escolha de um novo comportamento, de uma nova postura. A escolha de alguma coisa que vai ajudar você a se perdoar. Repito, um novo comportamento, uma nova postura. Algo que vai fazer você se perdoar, só que mais ainda, vai fazer você não cair novamente naquela situação que fez você ficar magoado. No primeiro dia eu usei muito o exemplo da comida. A pessoa vai lá, come muito, depois se arrepende de ter feito isso. O que a gente vai fazer agora é treinar o seu cérebro para ter um novo comportamento para você não retornar àquele comportamento que te incomoda. Portanto, eu tenho uma tarefa para você agora. A tarefa é a seguinte: diante das coisas que lhe incomodam na sua vida hoje, que novo comportamento você poderia trazer para a sua vida que faria diferença? Por exemplo, dormir mais cedo, comer menos, comer coisas mais saudáveis, falar menos. Às vezes você é uma pessoa que fala demais, quando vê já falou tudo que tinha vontade, sem nem pensar nas consequências. Deixa eu ver o que mais. Que outro tipo de comportamento? Dormir mais cedo, praticar exercício físico. São comportamentos que você pode pensar. Olha um comportamento importante. Dar mais atenção para as pessoas importantes na sua vida. Visitar mais aquelas pessoas que você ama. São todos comportamentos que talvez você queira incluir na sua vida e precise incluir na sua vida. E eu vou ensinar você agora como implantar esses novos comportamentos na sua cabeça. Vale a pena? Vale a pena conhecer isso? Vale a pena entender? Então manda agora. Manda um aviãozinho para as pessoas que você conhece. Se essas pessoas não puderem assistir agora ao vivo, não tem problema. Vai ficar salvo no feed, vai ficar salvo no YouTube. E vocês vão poder praticar isso que eu estou ensinando para vocês. A Janaína colocou que se alimentar melhor é um novo comportamento que ela vai pensar. Excelente! Se você também quiser colocar aqui qual é o novo comportamento que você deseja, coloca aí, porque eu vou começar a conduzir o exercício dentro de alguns segundos. Em alguns segundos eu vou conduzir esse exercício com você. Combinado? Bom, em primeiro lugar, escolha o novo comportamento. Escolheu? Agora, assim como eu fiz nos outros 2 dias, eu vou pedir para você, se preferir, feche os olhos. Se não quiser, não precisa fechar os olhos. E eu vou convidar você a imaginar que diante de você existe uma tela. Como se fosse uma tela de televisão, uma tela de cinema, um quadro. Uma tela. E agora, eu convido você a olhar nessa tela um filme de você tendo o novo comportamento. Como se você estivesse assistindo um outro você
tendo esse comportamento que vai ajudar você a lidar melhor com essas situações que por acaso você antes precisou se perdoar. Então, olha para essa tela. Olha para essa tela e comece a visualizar, comece a assistir você tendo esse novo comportamento. No caso da Janaína, que ela colocou se alimentar melhor, imagine-se Janaína se alimentando melhor. E no caso de cada um de vocês que está assistindo, olhe para essa tela mental. Eu estou conduzindo, quem entrou agora, eu estou conduzindo um exercício para gerar novos comportamentos. Imagine uma tela, como se fosse uma tela de televisão, e comece a assistir nela uma outra versão de você tendo um novo comportamento. Tendo o comportamento que você quer incluir na sua vida. E comece a perceber, olhe nessa tela e veja todos os benefícios que aquele você que está lá na tela, tendo um novo comportamento, está tendo. Aquele você que está se alimentando melhor, está ficando mais saudável, mais feliz, mais leve. Aquele você que está dormindo mais cedo, está ficando mais disposto, mais energizado. Aquele você que está aprendendo a pensar antes de falar, está tendo relacionamentos melhores. Olha para a tela. E deixe essa cena bem chamativa. Deixe essa cena da tela bem bonita, de uma forma que dê vontade de entrar na tela. Sabe aqueles filmes que você assiste e dá vontade de estar lá dentro do filme? Faça isso. Deixe esse filme que você está criando agora chamativo, belo, atraente. E entre nessa tela agora. Entre nessa tela e comece a sentir os benefícios desse novo comportamento. Agora você não está mais assistindo, você está vivendo. Sinta que você está colhendo os benefícios desse novo comportamento que você está visualizando agora nessa tela mental. E vá guardando estes sentimentos no seu corpo, vá gravando estes sentimentos no seu corpo. E quando você quiser, quando você sentir que já guardou isso, que já gravou isso, você pode abrir os olhos e voltar para cá, voltar para o momento presente. Isso. Bem-vindo de volta. Gente, o negócio é o seguinte. Nosso cérebro é programado para fazer apenas aquilo que ele acha que vai lhe trazer benefícios. É simples assim. Por que você não mudou de comportamento antes? Porque você achava que não ia ter benefícios nessa mudança. Ou você até pensava que pudesse ter benefícios, mas os bloqueios que nós trabalhamos no início dessa live estavam impedindo você de seguir em frente. É como se o cérebro pensasse, nossa, se eu fizer isso, esse novo comportamento, eu vou perder isso. E ele ficava com medo de perder a segurança, perder a proteção, coisas assim. E por isso ele acabava bloqueando você. Então, esse exercício, ele é importante ser feito depois de você ter removido os bloqueios. Mas se você não assistiu, você pode assistir depois. E se você já assistiu, mesmo assim, quer fazer direto o exercício da visualização, pode também. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Na verdade, são dois. O primeiro segredo é a repetição. Repita esse hábito de visualizar o que você visualizou com frequência. Quanto mais você visualizar, mais isso se torna realidade para o seu cérebro. Como diziam os criadores da PNL, da programação neurolinguística, eles usavam uma frase que nos Estados Unidos, até onde me disseram, é comum. A frase é fake it till you make it. Finja até você fazer isso virar realidade. Eu vou traduzir de uma forma mais bonitinha para nós brasileiros. Faça de conta que você já tem esse novo comportamento até o seu cérebro acreditar que realmente tem. E assim ele realmente se torna uma realidade. Então o primeiro segredo é a repetição. Repita esse exercício com frequência. O segundo segredo é a intensidade do sentimento que você coloca lá. Se você sentiu um prazer muito grande ao se imaginar tendo um novo comportamento, você já conseguiu gravar no seu cérebro. Se não sentiu um prazer intenso,
veja a imagem novamente e coloque bem claro, bem nítido, todos os benefícios que você vai ter com o novo comportamento, para convencer o seu cérebro de que vale a pena. Convencer a sua mente de que vale a pena mudar o comportamento. E assim você coloca em prática o terceiro passo do auto-perdão, que é a escolha do novo comportamento. O novo comportamento que vai tirar de você a necessidade de ficar se perdoando. Porque você não vai mais se magoar com tanta frequência. E assim você vai viver melhor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um prazer trazer isso para você. Lembre-se de seguir nas redes sociais Rafael PNL, no Instagram, no YouTube. Lá no YouTube tem vários vídeos. Nós temos vários cursos acontecendo. Agora nós vamos dar continuidade ao Avatar, Aprendendo a Ser Quem Sou. Nova turma agora em abril, iniciando no dia 6 de abril, para você entender como você funciona. Logo vai ter uma live falando sobre isso. E depois, dia 12 de abril, começa o curso Controlando a Ansiedade, onde eu vou ensinar técnicas para o autocontrole. Técnicas para o controle da ansiedade. Tony, muito obrigado. Letícia, muito obrigado. Bruna Souza, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui e fico mais feliz ainda de saber que eu estou entregando ferramentas valiosas e que eu espero que contribuam muito para você. Janaína, muito obrigado. Seus elogios são muito valiosos para mim. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Mande depois essa live, vai ficar no feed. Mande para todo mundo que você acredita que precisa entender um pouquinho mais sobre como se perdoar. Já pensou como vai ser o nosso mundo se houver mais perdão? Eu fiz a minha parte. Faça a sua. Obrigado, Kênia. Obrigado, Keila. Obrigado, Cândido. Um abraço para todos vocês e até a próxima.